Muito bem, irmãos, vamos orar mais uma vez, antes da gente seguir com o nosso tema. E pastor Antônio, por gentileza, pastor. Soberano Deus, mais uma vez na tua presença, nós queremos te glorificar, te exaltar, porque o Senhor é digno de toda honra e louvor. Obrigado por estar aqui, juntamente com os nossos irmãos, para exaltar a ti e aprender um pouquinho mais da tua palavra. Que o Senhor dê sabedoria ao meu agora, para falar, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no seu coração e nos ensinar, ó Deus, a andar de acordo com a tua vontade. Abençoe cada um de nós, ó Deus, para que os nossos corações estejam abertos e sempre prontos a receber a tua palavra. Também aos professores que estão ministrando, que o Senhor dê sabedoria a cada um. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Nosso tema aí do mês é Semeando a Verdade. O Almir começou falando já desse tema semana passada. E não sei se os irmãos perceberam, eu percebi bastante nele, ele está ali fora pegando água. Tem alguns temas na Bíblia que são tão simples e tão óbvios, né? Daquilo que você deve fazer, daquilo que você não deve fazer. Mas ao mesmo tempo são temas que são conflitantes de se falar. Né? Comentando aqui sobre o Almir, os irmãos viram o empenho dele em falar sobre a verdade, definir o que era verdade. Né? E é simples, né? É simples. Falar a verdade é o correto e falar a mentira é o errado. Simples. Mas é um tema que mexe com a gente. Porque talvez a gente traga alguns temas aqui para a igreja que alguns irmãos digam, não, mas isso aí para mim é tranquilo. Né? Para mim eu não tenho problemas com isso. Ou consigo resolver bem esse assunto. Agora, quando a gente trata de verdade e de mentira, é que a gente não pode apostar, né? Eu aposto que nenhum de nós aqui está isento. Ou você pode me dizer, pode me afirmar, que durante o seu trilhar cristão, você nunca mentiu. Quem pode afirmar isso? Aí eu vou estar mentindo. Irmãos, é algo que todos nós caímos. Por melhor crente que você é, por mais experiência que você tenha como cristão, nós todos aqui neste lugar caímos e vamos cair neste pecado. Por isso que é tão conflitante, porque quando a gente vem falar aqui disso, a gente está falando contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Talvez a gente podia fazer uma reflexão aqui essa semana. Quantas vezes você agiu com a mentira? Essa semana. Quantas vezes nós vamos entender que mentira não é só você enganar alguém, a gente vai ver aqui algumas coisas. Quantas vezes faltou com a verdade essa semana? Então é algo que nos acusa, que é incômodo falar. E eu sofri bastante isso essa semana. Do incômodo de ser acusado pela palavra de Deus em algo que nós caímos corriqueiramente. Mesmo sabendo que é um assunto simples, que a gente sabe o que tem que fazer e sabe o que não tem que fazer. Incrível, né? E isso tem deixado a gente em conflito. Porque a palavra de Deus vem e mexe com a gente. Mexe com a gente. Então, nosso tema lá é Semeando a Verdade. O nosso texto base é Efésios 4, verso 25. Efésios 4, 25. Nós vamos ler depois os versos que vêm depois, mas eu quero, só para a gente introduzir o assunto aqui, ler o verso 25. Diz assim: pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. De novo, pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. E o subtema aí que nós vamos conversar um pouco, eu quero tratar uma parte, depois uma segunda parte respondendo a pergunta, é como devemos falar a verdade?
A verdade ela tem que ser dita. Mas como devemos então falar a verdade? Para a gente entender um pouco aí, a carta aí de Paulo aos Efésios se divide em duas partes principais. A primeira parte é até o capítulo 4, quando Paulo ele coloca partes mais teóricas da vida cristã, alguns conceitos teológicos da vida cristã, né? Alguns parâmetros teóricos para o andamento de vida cristã. Quando ele chega aí no capítulo 4, ele então começa a fazer as aplicações práticas daquilo que ele já tinha dito nos outros capítulos. Então ele vem, te dá um embasamento, e agora com essa base que eu tenho aqui de como eu devo andar, agora então vamos para as práticas. E aí entra o capítulo 4. Tanto é que lá no capítulo 4 ele começa com a aplicação prática da teologia apresentada nos capítulos anteriores. Por isso o capítulo começa com a preposição portanto. Olha lá, capítulo 4, verso 1. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação em que foste chamados. Então, para concluir aquilo que eu tenho dito aqui nos outros capítulos, pensando em todo aquele apanho teórico, todas aquelas informações de andamento, portanto, eu rogo que você ande de maneira digna. E aí ele coloca algumas coisas, né? Então, quais são esses princípios apresentados aí por Paulo até o capítulo 4 aí? Que fomos amados eternamente. A gente pode ver isso lá nos capítulos anteriores de Efésios. Que fomos retirados do domínio das trevas. Né? Pelo amor que, depositado em Cristo Jesus, nos resgatou do domínio das trevas no qual a gente era escravo, era dominado, estava ali subjugado. Então, nós somos retirados desse domínio das trevas. A graça de Deus em Cristo nos alcançou, e por isso o muro que nos separava de Deus foi derrubado, pela graça do Senhor. Isso tem aí nos capítulos. Fomos reaproximados de Deus. Lembra que nós éramos inimigos do Senhor, que nós não éramos amigos dele, que éramos distantes dele. Pela graça de Jesus Cristo, por essa separação que tinha entre nós em Deus, que era o nosso pecado, nós estávamos longe dele. Então nós vimos aí que nós somos então reaproximados ao Senhor através de Cristo Jesus. Vimos também, pode ser visto aí nos capítulos, que nós somos presenteados com os dons extraordinários. Todos nós aqui temos um dom a ser exercido no trabalho e na vida cristã. E isso é presente dado do Senhor para cada filho dele. Por isso que outros versos dizem que nós somos salvos para servir ao Senhor. E nós servimos a Ele com o dom que Ele nos dá. Ele mesmo nos dá os dons para servi-lo. Então é um presente que nós recebemos do Senhor. Esses dons que nós talvez não teríamos longe dele. A partir dessa reaproximação, desse reconciliar com o Senhor, nós também ganhamos dons que nós não teríamos longe dele. Eu lembro quando eu era mais jovem, né? Muito mais jovem, 13, 14 anos, eu tinha dificuldade enorme de falar com alguém. Enorme, não conseguia falar com alguém. Não tinha, às vezes pedia para me orar na igreja, e agora, né? Já suava. Hoje para mim é tão comum, minha profissão é falar com as pessoas. Talvez se isso não viesse da igreja, eu falo que eu escolhi minha profissão de professor dando aula na escola dominical, foi aqui que eu aprendi a ser professor. Aqui que eu escolhi a minha profissão. Quando eu dava aula lá para a Julie, para a Joyce, lá nos primários. Lá que eu falei, quero ser professor. E fui estudar para ter como profissão. E é dom extraordinário dado por Deus. Que nós só recebemos quando nós somos reaproximados com Ele. Recebemos a garantia de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em... Tudo isso é colocado em Efésios até o capítulo 4. Por isso, como conclusão a essas coisas, Paulo traz algumas verdades instrutivas e práticas que nós devemos seguir.
Com base nisso que foi visto aqui no capítulo 4, até o capítulo 4 de Efésios, com toda a fala do apóstolo Paulo para aqueles irmãos. Com base nisso, então ele agora instrui de como nós devemos andar na prática, a partir do capítulo 4. Por isso que ele começa o capítulo dizendo: portanto, andeis de maneira digna da vocação em que fostes chamados. Quando ele diz esse portanto, é porque ele já disse as coisas anteriores que deviam ser feitas. É uma conclusão do assunto. Eu já entreguei os parâmetros. Portanto, agora ande nesses parâmetros. Deu para entender ali, mais ou menos, ali o que está acontecendo aqui? Então ele traz algumas verdades instrutivas e práticas. Nós vamos ver aí elas, vamos fazer uma leitura, mas nós vamos parar na primeira, que é o nosso tema. Vamos fazer a leitura então? Efésios 4, 25 até o 32. E aí a gente vai se ater aí na primeira instrução. Efésios 4, versículo 32. Versículo 25 até o 32. Lembrando aí que capítulo 4, ele vem de um início falando de uma unidade do corpo de Cristo. Falando sobre unidade, a gente falou de união. Até usamos o capítulo 4, né, na época, falando sobre semear a unidade, a união. Usamos aí o capítulo 4. E ele fala que para você viver em união, é preciso então que você viva como filho da luz. Né? Viva em união. Para isso, viva como filho da luz. E aí é nesse filhos da luz que vem as partes que nós entendemos que são essas aplicações aí que Paulo coloca. Eu vou ler o primeiro verso, o irmão pode ler até o 32, tá bom? 25 até o 32. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade um para com os outros, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deem lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Muito bem. Então ele diz aí, como consequência de termos sido salvos por Deus, e ele traz ali o que você tem que abandonar, e a nossa base, nosso assunto é, se você foi salvo pelo Senhor, se você foi salvo por Deus, você então deve deixar a mentira. E aí você pode seguir depois as outras instruções, mas essa que a gente vai se manter nela hoje. Se você, como consequência de ter sido salvo por Deus, você deve deixar a mentira. Difícil? Teoricamente, não, né? Teoricamente não. Porque se fosse tão fácil, nós já tínhamos deixado de cair nesse pecado faz tempo. E nós, mesmo aqui com 20, 25 anos de crente, 30 anos de crente, vira e mexe, a gente retoma a condição de mentiroso. E isso é vergonha, né? Eu me senti envergonhado. Eu me senti muito envergonhado essa semana. De olhar e falar, é tão simples, deixa a mentira. Mas é tão complicado ao mesmo tempo. Mas como consequência da salvação por Deus, a instrução é, deixe a mentira. A mentira não é simplesmente enganar alguém. Tem ações que são fraudulentas. Não só falar para o pastor sim, que na verdade é um não. Não é simplesmente você passar alguém para trás, enganar com as suas palavras.
Omissão contra a verdade é mentira. É o se calar perante a mentira. Você escuta a mentira, sabe que é mentira e você fica... É mentira, é participar da mentira. O seu Antônio está lá falando que o carro dele tem 6 rodas. Mas eu estou vendo que tem 4. É mentira. E eu estou participando daquilo. Não, ele falou que tem 6. Então tem 6. Mentimos quando nossa ação é de ficar bem na fita. Já viu essa? Para mim ficar bem na fita, eu vou dar, né? Deixa eu falar. Eu estava vendo esses dias a gente gasta tempo à toa, né? Às vezes, né? Eu não sei como chama aqueles vídeos do YouTube que é rapidinho, não é? Não, TikTok não. É do YouTube. É short, né? Não sei o nome. Shorts, estava vendo lá, né? Aí tinha um rapaz, né? Viu uma moça bonita chegando. E aí ele falou, não, vou galantear aquela moça bonita, né? Ele foi lá, né? Oh, não sei o que, vamos tomar um café, não sei o que. A moça, não, que tomar café, sai daqui, não sei o que. Deu um esporro no cara. Aí, para ele ficar bem na fita, o que ele fez? Tinha um carrão parado do lado. Ele, então tá bom, pode ir. Entrou no carro e sentou. Só que o carro não era dele. Tinha outra pessoa lá. Ele fez... Não, fica quietinho aí, né? Aí, na hora que a moça foi embora, ele saiu do carro. Pra quê? Mentiu que estava num carrão, depois de ter tomado um fora, para ficar bem na fita. Quantas vezes nós agimos assim também, irmãos, como crentes, para ficar bem na fita com alguém? A gente entra numa inverdade, na mentira. Não é? Para quê? Para manter status, para o pessoal achar que eu sabe que eu tô, né, que eu tô por cima, para ficar bem na fita. Quantas vezes a gente fez isso? Quantas vezes a gente vai? Ainda vai fazer isso? Por status, por orgulho, por qualquer coisa. Mentimos quando queremos ser politicamente corretos, sem querer se comprometer. O perigo do politicamente correto. Para me ficar bem na sociedade, eu ignoro as verdades e participo das mentiras. Politicamente correto, por que não? Porque senão eu posso ser mal visto. Então eu tenho que agir aqui, de maneira política. E a gente, pensando assim, caímos em mentiras. Compactuamos com discordâncias da palavra de Deus, com ações que ferem ao Senhor, pensando em ser politicamente correto, com medo de se comprometer, da sua postura ou das suas ações serem mal vistas pela sociedade. Na escola teve uma vez que tinha agora parou, que toda vez na entrada, isso é lei, das escolas no público, mas você tem que cantar o hino nacional. Está na lei, está na Constituição. Lá nos municípios eles têm essa prática. Chega e canta o hino nacional. Parou por causa da pandemia, não voltou mais, não sei porquê. Mas além de cantar o hino nacional, você tinha que fazer uma oração. Com todos os alunos juntos lá. E qual é a oração? Uma oração que a gente não entende que é correta. E aí teve uma vez, e quem faz essa oração é sempre a diretora, o coordenador. Tem uma vez que eles estavam ocupados lá e estava uma correria. Professor, faz a oração lá. Eu olhei assim, eu falei, não. Aí ele assustou, olhou para mim. Mas como não? Os alunos estão esperando. Eu falei, mas eu não vou fazer. Vai lá e faz. Eu falei, eu posso fazer do meu jeito? Aí ficaram quietos. Eu falei, se não for para fazer do meu jeito, eu não faço. E não fiz, irmãos. Não fiz. Se é para mim ir lá fazer uma reza, eu não vou fazer. Eu podia ter o quê? Não, diretora. Agora? É para já? Vou ficar bem na fita? É para o diretor agora? Né? Vou agir politicamente aqui? Não importa a minha crença. Vou ser político? Ia estar compactuando com a mentira naquela oração. Mas quando a gente pensa em agir politicamente correto, a gente não se compromete com aquilo que a gente acredita. A gente se descompromete com a nossa postura, se descompromete com a palavra de Deus e passa a ser o político correto.
Isso é mentira. Então a mentira não é só você falar não e ser sim. Algumas ações nossas demonstram mentira. Quando percebemos a injustiça e deixamos passar. Você vê alguém sendo injustiçado, alguém sendo acusado injustamente, alguém sofrendo a pena que não é dele e você não é comigo, então passa lá. O problema é da Joélia se ela está passando por essa injustiça. Ela está certa, mas eu vou me comprometer? E a gente está compactando com a mentira. Então, irmãos, várias coisas que a gente tem andado, que a gente tem feito, que a gente tem agido, que a gente tem falado, demonstram que nós, vou usar a palavra cuidadosamente aqui, demonstram que nós somos mentirosos. E isso tem que ser abandonado. Difícil? Demais. Demais. Mas se fosse fácil, não tinha instrução para fazer. Se fosse fácil, não precisava instruir. Não é fácil. Não é fácil. Por isso que precisamos ser relembrados constantemente. Porque nós temos a dificuldade. Isso é óbvio. É óbvio. E volto a dizer uma coisa que é tão simples. Você pergunta, você pode mentir? Você vai me responder, não. Você não vou procurar um parâmetro. Não, já sabe que não é para fazer. Mas nós temos que ser relembrados, nós temos que ser rememorados, nós temos que ser reensinados. Periodicamente. Reflete Deus, né? Reflete Deus. Isso, a gente... Segura aí, pastor, senão o pastor já está... Vou falar daqui a pouco disso aí. Muito bem. Devemos nos lembrar que a queda do homem veio através da mentira do seu adversário. O pastor falou ontem isso, né? A queda do homem, irmãos, veio através do quê? Veio através da mentira proferida por Satanás. Ele mentiu para Eva naquela situação, ela caiu na mentira dele e, consequentemente, houve a queda. Então a mentira não é algo tão branquinho assim, né? Uma mentira fez com que o homem fosse levado à queda. A mentira, a gente vai ver daqui a pouco como que foi isso. Foi horrível o que Satanás fez. Mas a mentira do adversário do homem levou ele à queda. E a gente tem duas dificuldades. A primeira é de usar de mentira. E a segunda é de acreditar em qualquer mentira. Não é? Olha que interessante. Eu chego com uma história, ela pode ser simples, tranquila de se contar. Não, mas isso aí não pode ser verdade. A gente chega atrasado. Ô, Jéssica, cheguei atrasado em casa porque esses dias eu passei no Lucas. Porque eu passei no Lucas lá e fiquei conversando. Eu gastei. Que isso? Conta outra. Não, é verdade, não. Conta outra. Se eu falar uma mentira, é perigoso acreditar. Não acreditar. A gente tem essas duas dificuldades. De acreditar na verdade e de usar a verdade. A mentira, por mais bonita que pareça, irmãos, sempre será negativa. Por mais maquiada, por mais trabalhada, ela sempre é negativa. A gente vê e fala, não posso falar a verdade, eu tenho que mentir porque a pessoa vai sofrer. Não vejo parâmetro na Bíblia para isso. Não vejo para isso. Não, mas é muito forte a verdade. A gente não aguenta a verdade mesmo. Mas não por isso ela tem que ser retirada do nosso cotidiano. Por mais bonita que seja, por mais boa intenção que você tenha de contar uma história, nunca ela é positiva. Nunca. Ela é sempre negativa. Vou contar uma mentirinha aqui para, só para deixar a pessoa melhor, né? Irmãos, já pensou se o médico mentisse para você quando você tivesse com a doença grave?
Ó, Nil, você está aqui, tem 25 dias de vida só, mas não vamos falar para ele não. Ela está com gripe. Gripe só. Já pensou, irmão, se o médico fosse fazer isso? Não pode. Por isso, primeiro, não permita que a mentira seja algo presente na sua vida. Não permita que isso seja presente, que isso seja uma constante na nossa vida. Eu vi o pastor Pacheco pregando bastante tempo atrás e a frase que ele usou me marcou e eu tenho trazido para mim. Não sei nem se ele vai lembrar dessa pregação. Mas ele disse que o problema do pecado não é você cometer o pecado, porque se você comete o pecado e se arrepende, o que você faz? Chega diante de Deus e se coloca diante dele e o Senhor me perdoa. Mas o problema do pecado é você viver no pecado. A gente vai cair no pecado e isso a gente está, usando aqui de novo, cuidar da palavra, condenado a isso. Mas o problema é quando esse pecado vira cotidiano na minha vida e eu vivo este pecado. Aí está o problema, irmãos, porque a gente não volta e pede perdão. A gente não se arrepende. Porque a minha vida se torna aquilo. O nosso problema com a mentira não é a gente pecar e logo se arrepender diante de Deus e Senhor, me perdoe porque eu menti. O problema é que a gente usa mentira quanto mais a mentira, e a gente se esquece aquilo para a gente virar verdade. Diga, pastor. Eu sou João, quanto mais. No Velho Testamento era apedrejamento, o pai tinha que apedrejar o filho se o filho fosse quanto mais para fazer as coisas erradas. Por quê? Porque já era rebelde. E o final da rebeldia era o quê? Então já mata. Era isso que eles pensavam, então já mata. Já tira a maldade do meio. Exatamente. Já pensou se nós vivêssemos nessa cultura hoje em dia? O Eliezer, o pastor corrigiu o Eliezer 3 vezes, 4 vezes sobre o assunto. Ele continua pecando, ele vai lá, leva o filho dele para a praça, pode apedrejar, que esse aí é rebelde. Mas era assim que era feito. Se a rebeldia já ia levar para a morte, já mata. Eu acho que o problema da mentira é isso que você falou. A pessoa, ela está tão acostumada a viver isso, a querer agradar os outros, a engolir tudo, né? Tinha uma mãe lá em Minas que ela falava que o amigo da boa vizinhança, né? Para não arrumar uma situação com um com o outro, a própria pessoa acaba acreditando na sua mentira e ela não vê aquilo como mentira. Como é que eu posso explicar? Quando a pessoa faz algo errado e você fala para ela, olha, você fez errado. A pessoa fala, não, eu não acho. É a mesma coisa com a mentira. Você fala, eu não acho errado, então eu não vou te pedir perdão, eu não vou voltar atrás, porque eu acho. Vamos chegar lá. Eu acho que é o certo. Assim é com a mentira. A pessoa cria uma mentira e quando você falou da omissão, a pessoa fala, não, eu não falei, não é que eu menti, eu só não falei a verdade. Eu só menti. O pastor apontou ali, a gente vai chegar lá. Irmãos, é muito fácil mentir. Muito fácil. Por quê? Porque o homem é inclinado para mentir. Infelizmente. Pode falar. A gente é inclinado para mentira e mesmo mentindo, a verdade aparece. Aconteceu uma situação que na empresa, o gestor chegou e falou assim, quando chegar determinado cliente nosso aqui, se perguntar de tal produto a gente não tem aqui, tá? Eu falei, negativo. Perguntar para mim, eu já vou com a língua nos dentes. O que aconteceu? Não precisou nem eu falar e a verdade apareceu. Verdade. O nosso Deus é Deus de verdade. E se ele se mostra, a verdade aparece. O lugar popular diz que a mentira tem perna curta e alguém diz que ela tem perna curta e manca ainda. Ela aparece rapidinho. É perceptível. Então, irmãos, Mateus 5,37. E como tem que ser a nossa postura diante, então, do que é real, do que não é real? E aí a gente podia citar de cor, né, esse texto, né? 5,37 fala, seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Por quê? Por quê?
Porque tudo que passar disso provém do maligno. Não é só para você, fala assim sim ou não, não. É porque se você escorregar disso, o que vier da sua boca provém do diabo. Então seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso, irmãos, não provém de Deus. Não provém de Deus. E por isso que nós temos que ser lembrados, exortados, e por isso que existe igreja do Senhor, por isso que existe ajuntamento dos santos, porque é junto com os santos que você é lembrado disso. Porque se nós não somos lembrados e abastecidos com a palavra de Deus, a gente vai cair. E vai achar que é normal. Por isso que é importante essa reunião com os santos. Por isso que é importante o seu tempo com o Senhor durante a semana. Por isso que é importante a pessoa do seu pastor. Por isso que é importante a pessoa do seu irmão. Porque sem eles, nós não conseguimos trilhar sozinhos. Nós nos esquecemos do Senhor sozinhos. E aí a gente acaba caindo em mentira, acaba caindo em outros pecados. E para a gente, como a gente está sozinho vivendo no nosso mundo de pecado, fácil. Vivemos em uma cultura, irmão, de mentira. Uma cultura da mentira. Não devemos nos moldar nela. Como o Almir falou, no seu emprego. Atende aí e fala que eu não estou. Se o chefe perguntar se aquele serviço está pronto, não fala que a gente deixou para fazer depois, não. Fala, está em processo. Está pronto? Está em processo. Não pergunta se está em processo, você está pronto. É a cultura da mentira. E o brasileiro é campeão nisso. O brasileiro é campeão nisso. Se você vai num país no Oriente Médio, se você for pego mentindo, acontece o que com você? Dá uma pesquisada. Se você for lá no Oriente Médio, se você for pego em mentira, pesquisa o que vai acontecer com você. Primeiro que você vai preso. Mas por ser... Primeiro. Depois lá você vai ver o que vai acontecer com você. Agora o brasileiro não. A nossa cultura brasileira é a cultura do jeitinho brasileiro. O que Nixon nos Estados Unidos ele renunciou, mas ele ia ser mandado embora por mentira. Por mentira. Falou uma coisa, a imprensa comprovou que era o contrário. Acabou, perdeu a credibilidade. Perdeu a credibilidade. Então não devemos amoldar essa cultura do politicamente correto e desfavorável à verdade. Mas se você for pensar, a mentira não é uma cultura de uma nação ou de uma pessoa. Na verdade, a mentira, vem do paganismo, né? Ela é de uma pessoa pagã, né? Exatamente. Então, na verdade, a partir do momento que a gente se converte e sabe da sã doutrina, que é o santo, a gente já é comprometido com a verdade. Então, se a gente vive na mentira ainda, é porque a gente está dando lugar ao paganismo, né? Exatamente. Mas não que a mentira... ela é uma cultura de uma nação assim. Não, acho que a mentira já é pagã, né, na verdade. Ela é do povo sem Deus. Isso, exatamente. Ela é do povo sem Deus. Não que uma nação ela adota a verdade. É ensinado para uma nação mentira, exatamente. Esse é o exemplo, tal lugar aí se mentir é preso. Mas na verdade pode ser que é mais restrito, né, no caso. Isso. Né? Mas não de... O que tem que deixar claro, irmãos, é que a mentira é do povo sem Deus. Nós, a partir do momento que somos do Senhor, nós devemos abandonar não só a mentira, mas outras práticas que o Senhor também nos instrui a deixar. Como é tratada a mentira em outros lugares, com menos vigor, com mais vigor, é questão dos outros lugares. Mas a mentira ela está presente na humanidade sem Deus. E nós não podemos nos amoldar a isso também, porque nós já conhecemos ao Senhor. Você permite só, a mentira está no ser humano, em todos. Os de Deus são, não é nem a palavra exortados, são mandados a não mentir. O verso que você deu aí. Exatamente. Não minta. Exatamente, obrigado. Exatamente. Quebra isso, acho que quebra isso. Porque tem país que aceita, como o Brasil, a mentira virou jeitinho. Tem país que você deu exemplo aí E mesmo assim a mentira. vai pra cadeia, e mesmo assim, vai pra cadeia, vai, sei lá. É morto. Depende do caso, é morto.
Tem país que se roubar, corta a mão. É. Ah, você pegou com a mão? Tá, então fica sem mão para você não roubar, acabou. Muito bem, irmãos, muito bem, deixa eu seguir lá. Por isso também devemos falar e agir com o nosso próximo a verdade. Pois somos o quê? Membros uns dos outros. Estava escutando um pastor falando, né, sobre essa questão de membros dos outros, mentir para os membros dos outros. Mas a coisa que eu estou com o meu dedo aqui, eu vou lá jogar bola, né? Tomei uma bolada do dedo. Quebrei o dedo. Aí meu dedo está inchado. Meu dedo, você não está quebrado. Não está quebrado, dedo. Para com isso. Vai. Reage aí, dedo. Isso aí quebrado, não. Você está me dizendo que está quebrado aí. A dor está aí, mas não quebrou não. Tem cabimento? Não tem. Aí tá enganando os outros dedos, né? Estou enganando os outros. Quando você vai pegar alguma coisa, logo você vai sentir a dor, os outros dedos vão assim, Epa! Você não disse? Tô falando que não tem nada, mas tem sim, você não consigo pegar. É. Tem que usar força. E aí, irmãos, duas perguntas. Perdão. A mentira é da natureza humana caída, né? E ela é tão colada na gente que nós temos exemplo gritante na Bíblia. Quando Jesus perguntou quem ele era, Pedro disse, tu és o Cristo. Ele disse assim, não foi você que falou, foi o Espírito Santo que é você. E de repente, quando Pedro disse assim, eu não vou deixar o senhor morrer, ele disse, arreda-te de mim, Satanás. Ele já estava mentindo. Na presença de Jesus, ele estava mentindo. Ananias e Safira. O que aconteceu com eles? Faz mentira. Né? Então, duas perguntas, irmãos. Você confia em quem age de maneira fraudulenta com você? Aí a palavra é quanto mais. Se eu agisse como pastor, assim como o seu João, e me arrependi, pedi perdão e não fiz mais, a confiança ela se renova. Agora, toda hora, alguém agindo com você de maneira fraudulenta, você consegue confiar? E agora imagine isso dentro da igreja, irmãos, em que eu não consigo confiar no irmão porque ele é fraudulento contra mim, porque age com mentira contra a minha pessoa. Como? Não vale a pena. E a outra pergunta é, você busca a santidade diante de Deus? É uma instrução, não é? Você tem buscado essa santidade diante de Deus? Eu espero que a resposta seja sim. E isso passa por despojarmos da mentira e nos revestirmos da verdade. Você busca a santidade? Passa por você deixar a mentira e se revestir da verdade. Passa por isso. Então, primeiro, despojar a mentira. Efésios 4, vamos voltar lá? A gente está em Mateus, volta lá para Efésios. Vamos ler 24 e 25 do capítulo 4. (24 e 25). Diz assim: e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixar mentira, falar a verdade, com cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Vou lá de novo, 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Entendeu o verso aí? Então, fomos criados segundo Deus, não fomos? A gente pode entender então que isso se remete lá em Adão. Mas Adão caiu, nós somos depois recriados no próprio Deus em Cristo de novo, né? Fomos recriados, reaproximados diante dele. Porém, ainda assim, vulneráveis à queda. Por isso temos a seguinte instrução. Presta atenção na instrução. Fomos criados segundo Deus, nos remetia lá a Adão, recriados em Cristo, mesmo assim ainda vulneráveis ao pecado e à queda, por isso que Deus nos destrui. Né? Efésios 4,15, olha a instrução lá, um pouco mais para cima aí do texto, olha qual que é a instrução:
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Qual que é a instrução? Antes, seguindo a verdade. Ensinando a verdade em amor. Nosso lema está lá na placa, lá 20, 30 anos lá. Antes, irmãos, nós sabemos a nossa vulnerabilidade, nós sabemos que nós somos criados, que Adão caiu, que o homem foi recriado em Cristo e caiu, a gente cai em pecado. Por isso tem o que? Instruções bíblicas. A instrução aqui é como? Andai segundo a verdade. Essa é a nossa instrução em relação a isso. E aí tem um alerta. Não, irmãos, fiquem alertas, pois Satanás tenta perverter a instrução recebida de andarmos na verdade. Ele é capaz de acusar o próprio Deus. E a gente vai voltar lá no Éden para entender isso daí. Satanás, ele sabe da instrução. Ele sabe que Deus exige e nos manda que nós andemos em verdade. Ele não vai ficar acomodado esperando isso acontecer. Ele vai tentar perverter essa instrução. Vai tentar, irmãos. E nós somos atacados nisso todo momento. Ontem o Wellington, não sei se foi ontem que ele estava falando de quando a gente começa a andar com o Senhor, quantas dificuldades vêm, que a gente tem que vencer, tem que lutar. Antes a gente não percebia essas dificuldades, porque nós não pertencíamos a Deus, porque nós éramos de Satanás. Agora que nós pertencemos a Ele, as verdades do Senhor, Ele vai tentar perverter a nossa vida. E nós temos que ficar alertas, porque Ele foi capaz de acusar o próprio Deus. Vamos ver lá em Gênesis 3. Gênesis 3, do 1 até o 5. Gênesis 3, do 1 até o 5. Vou pedir ao irmão que sentiu o desejo, pode ler para a gente, do 1 até o 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só como que Satanás é bom de retórica. Tem técnica, fez curso de retórica Satanás, né? Ele vem e faz uma pergunta para a mulher, da qual ele sabia que a mulher tinha resposta. Ele pergunta assim, e a pergunta desse, e aí o Veiga falou ontem sobre um acento, um ponto no lugar errado, né? Ele perguntou: Deus disse para você que não é para você comer de nenhuma árvore? Foi isso que Deus falou para você? A mulher: não, ele disse que eu não posso comer de todas, menos de uma. Mas a pergunta de Satanás não foi essa, foi: Deus não falou para você que você não pode comer nada daí? Foi bem assim ele começou a pergunta. A mulher: não foi isso que Deus falou, não. Deus falou que eu não podia comer daquela. Ela: mas o porquê daquela? Por que só daquela? Aí ela explica o que Deus fala. Ele disse: não, Deus está com medo de que você seja conhecedor do bem e do mal. Ou seja, o pastor disse isso ontem também, né? No reunião de homens. Satanás acusou o próprio Deus de estar mentindo para o homem. Reservando coisa só para ele. Exatamente. Olha como Satanás é ardiloso. Ele teve a audácia de acusar Deus de estar mentindo para o homem. Não, que isso? Ele está com medo de você ficar igual a ele. Pode comer, come aí. Imagine com nós. A gente também não sabe, Satanás sabia que o homem não ia morrer fisicamente imediatamente.
Porque se ele soubesse isso, então foi a jogada dele, né? Você vai comer e não vai morrer, você vai continuar em pé. Não sei se ele sabia ou não, né? A Bíblia não dá essa coisa. Exatamente, irmãos, fico alerta quanto a isso. Ele foi capaz de acusar o próprio Deus. E nós? O que ele pode fazer conosco? Quais acusações? Quais as tentações? Quais as perversões que ele tenta colocar no nosso coração? Qual a raiz de filosofia que ele está usando hoje? E a irmã falou agora há pouco. Você tem a sua verdade. Vamos chegar lá, peraí, pastor. Peraí. Eu vou correr aqui, estou chegando no final. Chegando no final. Ele é a raiz da mentira. Ele é a raiz da mentira. Os irmãos podem ler depois lá João 8, que diz isso. Quem é a raiz da mentira? De onde provém as mentiras? Se você anda com a mentira e não fala a verdade, você é filho de quem? Está lá o verso de João 8, o texto é longo, vocês podem ler lá, trouxe como referência. Mas se você anda com a mentira, você se torna filho daquele que é detentor da mentira. E nós sabemos que detém a mentira, quem é a raiz da mentira, quem é o mentiroso, é o Satanás. E a gente se assemelha a ele quando a gente coloca isso na nossa vida. No mundinho, se você é filho de Deus, você está se conformando com ele. Isso. Todas as vezes que mentimos, não agimos segundo Deus, e sim segundo o diabo. Porque ele é a raiz da mentira. Devemos agir de acordo com o Pai da verdade, que é Deus. Que é Deus, do qual nós somos filhos adotados. Tito 1, vamos abrir lá para a gente ver. Tito 1 e 2. Quem abrir pode ler. Tito 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Para fundamentar na verdade, pelo Deus que promete a salvação, porque ele não pode mentir, então a verdade está nele. Ele é a verdade absoluta. Absoluta. O mentir é categoricamente contrário ao ser de Deus. Deus Pai não pode mentir. Lemos que o Espírito de Deus é de verdade e o Filho é o caminho, a verdade e a vida. Então a mentira não faz parte do ser da Trindade do Senhor. Categoricamente, 3 versos que falam da Trindade, um de cada ser da Trindade, e todos esses 3 seres que formam o Senhor, nenhum deles compactua com a mentira, muito pelo contrário. Os textos dizem que o Espírito é da verdade, que o Pai é o Pai da verdade, porque ele não pode mentir, e o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Opa! Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. João 14, 16 e 17. O irmão pode abrir e ler também. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Onde é que habita o Espírito da verdade? Em nós, irmãos. Em nós. O espaço já está ocupado. Já está ocupado. Então, irmãos, devemos então, segunda coisa, se revestir da verdade. O verso 25, ele fala para a gente deixar cada um a mentira e falar com o nosso próximo a verdade, porque nós somos membros uns dos outros. O verso 25 diz aí. Mesmo a verdade sendo dura, ela é sempre a melhor escolha. Né? Mas como devemos falar a verdade, então? Como
Como devemos falar a verdade, então? Socialmente, não existe verdade absoluta. O Almir falou isso semana passada, né? Por isso, faltou um acento aí, nossa referência de verdade deve ser a palavra de Deus. Essa é a nossa referência. O pastor levantou e apontou. Por isso, irmãos, no mundo você não vai achar uma verdade absoluta. É relativa. Por isso que a nossa referência é a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. A verdade, eu estou ruim de escrever, hein? Olha que eu passei o corretor. Hein? A verdade deve ser oportuna. Você não... presta bastante atenção na frase, para não ser mal entendido aqui. Você não precisa falar toda a verdade do mundo. Porém, tudo o que você falar deve ser verdadeiro. Você não tem que ficar procurando todas as verdades do mundo para falar tudo para alguém de uma vez só. É o plano quando, né? Você tem um parente que vai morrer. Você precisa falar para ele que vai morrer? Você precisa, mas você precisa... O quanto, né? Mas da sua boca, o que for sair, tudo tem que ser verdadeiro. Tudo tem que ser verdadeiro. Dona Maria Helena, ela traz água aqui, né? Eu tomo pouco, né? A minha me trouxe aqui 2 copinhos, tomei metade de um. Dona Maria Helena vai trazer o copo para mim. Ela chega e coloca o copo. Irmã, eu pedi água para a senhora? Pedi? Não, é verdade que eu não pedi. Mas preciso falar para ela aqui na frente de todo mundo? Preciso? Não, eu só falo, irmã, a senhora trouxe o copo para mim? Obrigado, irmã, obrigado mesmo. Não se incomoda da próxima vez, não, que eu não tomo durante o... Não tem esse costume. Verdade também. Mas na hora oportuna. Agora, se ela vem com o copo, não, mas eu sinto muita sede aqui na hora que eu... Mentira, não sinto sede nenhuma. O Almir me trouxe aqui, eu tomei metade. 3/4. Não, irmã abençoada, eu sinto a sede, estou suado aqui. Vou tomar um copo d'água. Mentira, irmãos. Mentira. Para quê? Para ficar bem na fita. Do jeito certinho. Certinho. Ele falou a verdade, ele não mentiu, ele não me enganou. Isso, agora eu preciso falar a verdade para os irmãos, eu preciso terminar. Preciso terminar. Vamos lá. Agir com a verdade deve implicar em sermos caridosos com os mal entendidos. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente está aí, irmãos, repleto de redes sociais, de WhatsApp. Eu não gosto de mandar mensagem escrita séria, no assunto sério para alguém, porque isso pode ser mal interpretado. E aí eu mando a mensagem para o Veiga acha, não, o Nil tá bravo comigo, o Nil tá alguma coisa comigo, o Nil não mandou essa mensagem aqui, esqueci de pôr uma vírgula, ele leu 2, eu coloquei uma afirmação, ele leu uma interrogação, e aí ele fica o quê? Bicudo. Mas ele não tem a capacidade, ele tem, tá, né? Estou só usando ele de exemplo aqui, de chegar ao Nil, aquilo que você me disse aqui, é verdade isso aqui? Porque eu achei que você disse isso. E se foi mal entendido, eu digo, irmão, foi mal entendido. Foi mal entendido. Me perdoa. Mas a gente não tem essa caridade com os mal entendidos. Eu fico com o meu mal entendido, acreditando numa mentira que eu criei e deixo de agir com verdade com o irmão. Qual que é a verdade, irmãos? Eu estou chateado porque eu entendi isso aqui. É verdade? Ele vai escutar um não ou um sim. E a gente não... isso, passou disso dia. E a gente não tem essa caridade com o irmão, de pensar, poxa, deve ter sido mal entendido. Ele deve ter escrito errado. Ele pode ter esquecido de colocar uma vírgula. O celular mexeu, o corretor errou. E eu só acredito na verdade que eu criei. Quando na verdade, isso aqui é real? Foi mal entendido.
então a minha caridade está ali para resolver esse mal entendido. Nós devemos falar a verdade, irmãos. E como devemos falar? Falar a verdade com o nosso próximo passa por cumprir a nossa palavra. Não somente da boca para fora, e sim cumprindo aquilo que foi dito. O irmão chega, irmãos, lembra de orar por mim? Eu oro? Orou mesmo? Irmão, vou passar na sua casa para pegar. Vai mesmo? Vou chegar no culto no horário. Será? Vou ali, o seu Antônio está ali na portaria, ali na recepção. Vou ficar na recepção. Está lá sentadinho? Irmão, qualquer coisa, irmãos. Sua palavra, ela não pode deixar de ser cumprida. Como a gente usa a verdade, como a gente fala com a verdade com o irmão? A verdade, ela deve ser dita, nós devemos usar a verdade cumprindo a nossa palavra. Cumprindo a nossa palavra. Dê a palavra para Joel que ensinar o Luiz a tocar alguma coisa. Eu acho que eu cumpri. Agora, não, Joel, não, deixa o Luiz para lá, sabe esse moleque aqui não. Ou então eu só fico lá enrolando. Não. Aí dá 3, o moleque não sabe, não toca nada. Não estou cumprindo a minha palavra. Vou arrumar lá um instrumento para Mari. Ô, Wellington, cadê o instrumento, Nil? Vai chegar. Espera aí. Mas já começou as aulas de piano, Nil. E não cumpre aquilo que eu falo. Nossa palavra tem que ser cumprida. Honestidade com nossos irmãos. Você falou que está com o horário apertado, né? Mas eu acho que vale a pena, se você me permite. Diga, pastor. Mariano Suassuna conta uma história que o brasileiro que diz assim, eu vou na sua casa com certeza, ele não vai, está mentindo. Aí um brasileiro tinha um amigo suíço e foi lá passear. E o camarada falou, meu aniversário é sábado, vai lá na minha casa. Ele falou, eu vou. Não foi. Um brasileiro não foi. Na outra semana eles se encontraram e disse, você não foi lá no aniversário? Eu não podia ir, você não recebeu o meu telegrama? Você mandou um telegrama? Mandei. O camarada processou o correio. O correio foi atrás dele, ele teve que sair da Suíça. Ia ser preso por mentira. Sua verdade com o seu irmão tem que ser cumprida. Se você se comprometeu com o seu irmão em qualquer coisa, você tem que cumprir. Tem que cumprir. Se eu me comprometi, tem que cumprir. Não importa o prejuízo que eu vou tomar. Não importa o prejuízo que eu vou tomar. Minha palavra tem que ser cumprida. Como diz a palavra de homem, não tem volta. Tem que ser. Tem que ser de Deus. Exatamente. De Deus cumprir. Exatamente. Então, para a gente concluir, fale cada um a verdade, pois somos membros uns dos outros. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Primeira Timóteo 3, 14 e 15. Pode ler? Pode ler. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de que como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém. Como você deve se comportar na igreja do Senhor? Com a verdade. Com a verdade. Para que, se eu tardar, o verso seguinte aí, vamos ler juntos? Vamos lá? Para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e esteio da verdade. Que andemos assim. Vamos lá novamente? Eu vou pedir para o André. Oremos. Grandioso Deus, Deus Pai do céu, estamos gratos por mais um domingo, que está aqui na tua casa hoje, por receber esse dia a tua palavra através do Romil. Obrigado, Pai, pela sua esforço de educação para entender e aprender
trazer a tua palavra, Pai, para dividir conosco. Esteja conosco neste domingo, Pai, e à noite também. Vamos retornar na tua casa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu só tenho que agradecer. Amém. Amém.